alegre a cantar. Abençoe Deus, menino, esse nosso lar. Eita, coisa linda! Gente, está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos. No oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Olha só, gente, que privilégio. O Padre Eduardo Sena, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gi. Quero cumprimentar todos também que estão acompanhando, que participam nesse momento desse programa. Que maravilha, gente. Esse padre que é um espetáculo, chegando. Padre, o padre, quem não lembra do padre do Agito aqui? Padre na ponte fazendo aquele espetáculo, chamando... Vocês lembram disso? Como é que lembram? Não faz muito tempo, padre. Não foi na festa junina dos seminaristas? Foi. Lembra o pessoal lá na ponte estaiada, chamando aquela muvuca? Tem que ter alegria, né? Tem que ter. E a festa junina teve um dado curioso, porque foi algo diferente. Nós pensávamos em fazer algo diferente, para atrair o povo, para fazer o povo participar também. Então, aquela festa que nós fizemos, levando o boi de mamão, o pessoal tudo na ponte estaiada, foi uma forma de envolver tantas pessoas. Tanto que muitos vinham falando, padre, que legal, eu estava lá, mandava mensagem, eu vi, eu ajudei, porque nós fizemos um pedágio também, que é para manutenção do seminário, e foi um momento especial. Espero que o ano que vem nós façamos, mas temos outras ideias já também. Eita, maravilha! Eu te digo o seguinte, padre, as pessoas ficam só esperando daí. O que o padre vai inventar? Sabe por quê? É legal porque o padre é uma pessoa real, e quando traz isso do real, as pessoas se identificam, não é? Até algo que é interessante, o Papa Francisco tem pedido muito, que o padre seja uma pessoa com o cheiro das ovelhas, ou seja, próxima do povo. Então temos que tirar um pouco essa ideia do padre distante, o padre muito afastado, o povo lá, o padre aqui. Na verdade, o padre, como você falou, é uma pessoa como outra pessoa, que tem sentimentos, que chora, que sofre, que se alegra. Não é verdade? Então, é sempre uma oportunidade de estarmos mais próximos uns dos outros. Eu gosto muito disso também. Então, gosto de estar com as pessoas, gosto de brincar com as pessoas, e assim nós vamos fazendo. Que maravilha! E isso torna a vida leve, principalmente na vida da igreja leve também, porque não precisa ser uma coisa chata. Não, porque, olha só, às vezes as pessoas têm ideia assim, eu ir na missa é uma coisa tão chata. Por quê? As pessoas já chegam cansadas, cheias de preocupações, de problemas. Então, aquele momento na missa deve ser um momento também em que o padre acolhe, o padre também brinca com os fiéis, o padre também canta, o padre também se comunica, para que as pessoas se sintam acolhidas. Hoje as pessoas precisam ser acolhidas mais do que nunca. Diante de tantos problemas, nós precisamos dar algo diferente, ou o mesmo remédio, que é a palavra, a Eucaristia, mas com uma nova tonalidade, mais leve, mais próxima, né? E é por isso que o programa da Gi está hoje aqui. Na verdade, eu nem falei o que seria o programa da Gi, padre. Nem eu sei o que vai ser. Nem eu sei também, padre. Porque o programa da Gi é assim, ó, eu sinto, eu pergunto, a pessoa responde e está tudo certo. Mas, na verdade, é para falar do quê? Dessa coisa das pessoas serem mais leves, de estar chegando o Natal, essa preparação não só da nossa casa enfeitada, dos nossos estabelecimentos enfeitados, mas o nosso coração pronto. Sim, o Natal é um tempo especial, né? Tudo no Natal fica mais bonito, ao menos é para ser, né? Então, é esse tempo que quer trazer alegria ao nosso coração, alegria às famílias, porque é uma celebração familiar. Agora, depende como nós nos preparamos para celebrar esse momento, né? Que é tão especial, que é tão esperado. Eu lembro que antigamente, vê como as coisas mudaram. Antigamente, até já partilhei isso na missa, nós esperávamos o ano inteiro para que chegasse o Natal. Porque, claro, ali iríamos receber um presente, esperávamos o ano inteiro, mas também porque naquele momento do Natal nós sabíamos que toda a família estaria reunida. Nós reuníamos os primos, os tios, os avós, todos nos reunimos, e era um momento tão gostoso, tão bonito, que aos poucos parece que foi se perdendo um pouco, né? E o espírito do Natal é justamente esse, é celebrar
em família, reunir a família. Por isso, deve ser um momento de unidade, deve ser um momento de alegria, deve ser um momento de paz, de confraternização. E resgatar tudo isso, né? E daí, então, vamos falar do que? Do Advento? Pode ser. Vamos falar do Advento, como é que funciona essa preparação e depois a gente chama o nosso intervalinho, né, Rodrigo? Tudo bem. Então, o Advento... muitos já sabem que é uma palavra que significa aquele que vem, aquele que há de vir. E para que serve o Advento na igreja? É um tempo de preparação para o Natal. Um tempo de prepararmos o nosso coração, prepararmos o nosso espírito, porque, como dizíamos ainda há pouco, nós preparamos a nossa casa, preparamos o pinheirinho, as luzes, montamos o presépio, tudo isso é espírito natalino, são símbolos do Natal. Mas mais do que prepararmos as coisas externas para celebrarmos e vivermos bem, precisamos preparar essa casa aqui, a casa interior. Então o Advento é esse tempo, as 4 semanas, que nos leva a prepararmos o nosso espírito, o nosso coração, a nossa vida, para receber o Senhor que vem. Como é que está o teu coração aí? Só está na correria do final do ano? É tempo de olhar para isso, né? Vamos fazer o seguinte, só uma paradinha para o nosso intervalo comercial e a gente já volta aqui com o Padre Eduardo Sena. Felicidade para você. Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta aqui, o padre já está preparado, vai ficar com o violão, porque no finalzinho tem mais música, né, padre? Tem? É. Padre, mas vamos falar então assim dos símbolos do Advento, que a gente vê aquela coroa, as velas, o que significa tudo isso? Isso, a coroa do Advento simboliza as 4 semanas do Advento. Então, geralmente a coroa ela é envolvida por algo verde, os ramos, que simboliza a esperança, geralmente com fitas vermelhas, e o vermelho é o símbolo do amor. Interessante que eu fui celebrar final de semana passado, e daí as crianças da catequese estavam. E eu expliquei as 4 velas do Advento, a coroa, explicando cada uma o que significava. E no final eu fiz a pergunta para elas, o que significa as cores das velas? A única que elas lembraram foi a vermelha, a fita vermelha, que é a cor do amor. Eu assim, meu Deus, mas por que vocês gravam? Mas é justamente isso, porque o amor, ele nos atrai, ele nos une, faz aquecer o nosso coração, e nunca esquecemos daquele que ou daquela que nos ama. Por isso nunca esquecemos de Deus, e Deus nunca se esquece de nós, porque Ele nos ama verdadeiramente. Então, o Advento traz consigo esses símbolos que também servem para nos preparar para o Natal. São 4 velas que representam as 4 semanas. A cada semana nós meditamos algo, um personagem da Bíblia. A primeira semana foi Isaías, esse final de semana que passou, o segundo final de semana foi João Batista. Temos agora o terceiro final de semana, que é o Domingo da Alegria, que daí seria uma cor rosa, que representa a alegria. E no último final de semana, lembramos sempre de Maria e José, que foram aqueles que trouxeram Jesus, luz do mundo, e por isso celebramos a vela branca. Então, é um caminho de conversão. À medida que as semanas vão passando,
as velas vão clareando, para simbolizar que também, à medida que vamos caminhando com Deus, a nossa vida também vai clareando, vai sendo iluminada, porque Jesus, Ele é a luz do mundo. Que coisa mais linda, né, gente? Isso é importante. Vai compartilhando essa mensagem, né? Tem tanta gente, às vezes, que está cabisbaixo, que só está pensando em trabalho, que acorda de manhã e não agradece, porque abriu os olhos. Eu tenho com meu filho 40 motivos de gratidão. Todos os dias a gente faz. E é tão maravilhoso, porque abriu os olhos, agradece. Né? Embora tenham tantos motivos assim, uns perrengues, né? Tem muitos perrengues, mas a gente até os perrengues tem que agradecer, né? Por isso que a vida espiritual ela é importante, porque ela traz leveza, como você falou. Há pessoas que às vezes estão tristes, pessoas desanimadas. Vivemos agora esse momento tão difícil das chuvas, tantas pessoas que perderam as coisas materiais que são importantes também para o ser humano, mas tantos que perderam parentes também, entes queridos, e perdem a esperança às vezes. Por isso que a vida espiritual, a vida de fé, a vida com Deus, mesmo diante das fortes chuvas, mesmo diante das tempestades, nós sempre encontramos uma esperança. E a nossa esperança é sempre Jesus. Ele é a nossa rocha firme, como diz a palavra de Deus. Por isso, mais do que nunca, buscarmos uma vida de fé, uma vida espiritual, uma vida de oração. A oração, ela traz fortaleza para a nossa alma. Acordamos e todos os dias encontramos um motivo para sorrir, um motivo para viver. Quando estamos com Deus, todo o amanhecer se torna diferente, não é verdade? Então, até, como você dizia, até diante dos momentos difíceis, agradecer. Porque é graça, é Deus nos sustentando. Sim, a questão da espiritualidade nos preenche. Sim. Ela nos preenche e nos é a base, porque às vezes tu podes conhecer todas as técnicas, Jung dizia isso, eu puxava a psicanálise, mas tu podes conhecer todas as técnicas, dominar tudo, mas tu não tiver algo além disso. Precisa. É necessário. Às vezes você vê uma pessoa e você diz, nossa, que pessoa iluminada, que pessoa diferente. A pessoa chega no ambiente e ela traz alegria, você tem vontade de estar com ela. Pode ter certeza que é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Isso é muito lindo. E para aquelas pessoas que estão cabisbaixas, aquelas tristinhas, né, padre? Às vezes assim a gente fala nesse tempo de preparo para o Natal e a pessoa tanto faz como tanto fez, chega aquela festa com a família, tá com a roupa que botou de manhã. Vai vivendo uma indiferença, vai acostumando com essa vida, eu vou usar uma palavra, mas não num tom pejorativo, uma vida medíocre, no sentido de uma vida mediana, sempre naquela coisa, e a pessoa vai caindo numa melancolia, numa tristeza. Não, é preciso sairmos de nós mesmos, buscarmos sempre algo mais, e esse algo mais é sempre Deus, não adianta. É nele que nós vamos vencer, é nele que nós vamos também mudar a nossa veste, a nossa roupa, tomarmos um bom banho, botarmos um perfume, nos produzirmos, cuidarmos de nós mesmos. Claro, é importante nos valorizar. Isso também nos traz a autoestima, ela é super importante para que vivamos bem. A gente não fala de ser mais do que o outro, né? De repente, assim, ó, porque eu não vou poder ir lá porque eu não tenho aquela roupa tchan. Não é sobre isso, né? É se preparar. É realmente o menino Jesus nasceu e tantos os motivos para celebrar. É isso mesmo. E é dizer sempre para ele que ele é bem-vindo. Quando nós abrimos a nossa casa e dizemos, tu és bem-vindo aqui, essa casa é sua, a minha vida é sua, pode entrar, permaneça. Por quê? Porque nós damos espaço para tantas coisas, nós permitimos tantas coisas a entrarem na nossa casa, e aqui na nossa casa interior, que às vezes é o que vai causando essa tristeza, essa depressão, essa falta de vontade, esse relaxamento consigo, consequentemente com a família, com os outros. Por isso, todos os dias convidar, Senhor, pode entrar, a casa é sua, tudo é teu, seja bem-vindo, permaneça conosco. Essa deve ser também a nossa oração. E vamos cantar, tocar? Vamos não, o padre, né? Tem até, essa canção fala justamente disso. Ela fala assim: você é bem-vindo aqui,
A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem incendiar, vem incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Lindo! Até daqui a pouquinho, gente. Intervalinho do programa da Gi, eu tô aqui no seminário de Azambuja, vocês viram ali com o padre Eduardo, e eu quero contar uma coisinha pra vocês. Lembra que eu disse que meu dente quebrou? Pois então, tô fazendo tudo lá na Oral Sim, realmente vai precisar implantar, mas cheguei à seguinte conclusão, gente, porque estou quebrando os dentes, porque eu arranjo os dentes à noite, então é simples, já vamos fazer uma plaquinha rígida para na hora de dormir, papo, resolver isso, não quebrar mais os dentes, tá bom? Passa lá com o Dr. Luiz que ele te ajuda. Beijo! Felicidade para você. Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente, que privilégio esse programa, e eu já me entrego, o Rodrigo até riu de mim, mas assim, gente, é uma música para tu parar e ver a grandeza de estar vivo, de se conectar. Mas é assim, e são essas pequenas coisas que fazem a nossa experiência grande com Deus. Isso é uma experiência verdadeira, concreta do amor de Deus. Às vezes é uma canção,
Às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes é um olhar, um sorriso. Esses pequenos gestos, são nesses pequenos gestos que Deus vai se manifestando. E nós vamos nos entregando e sentimos algo diferente e percebemos que Deus ali está. Não precisa muito, daqui a pouco a gente chora. Não precisa muito, mas é perceber. É perceber. Às vezes tu tens a tua casa, o teu conforto, o teu marido, o teu filho. Meu Deus. Né? E foi num pequeno gesto que Deus se manifestou, que transformou tudo. Veja, nós estamos para celebrar o Natal. Esse programa é dedicado também a falar sobre o Natal. Mas veja, que interessante. Deus não nasceu em grandes palácios. Deus não nasceu numa cidade conhecida, com uma família reconhecida. Deus nasceu na simplicidade de Belém. Deus nasceu numa família simples. Foi naquela pequenez, naquela noite fria, naquele momento difícil. E o Natal ele é tão importante porque eu, você que está nos assistindo, cada um de nós, de alguma forma, nos identificamos com a pequenez de Jesus. Por isso que nas pequenas coisas é que Deus vai se manifestando. Diz aquele ditado antigo, nos pequenos frascos é que se encontram os pequenos perfumes, né? Meu Deus, padre, confundiu. Nos pequenos frascos se encontram os melhores e maiores perfumes, não é verdade? E é assim, Deus se revela nas pequenas coisas, tanto que se revelou, quis nascer numa cidade pobre, pequena, uma cidade fria, e dali nasceu a luz do mundo. E somos todos atraídos ao Senhor. Por quê? A sua grandiosidade é a sua humildade. Mas como, padre, às vezes a gente tem que lutar diariamente para a gente ficar nessa humildade, né? Porque às vezes a gente vive num mundo de competição, num mundo de luxúria, num mundo de que se tu tem, eu não tenho, e vou me sentir inferior a isso. E o julgamento do outro, como que a gente faz, sabendo quem sou eu para julgar o outro? Os monges sempre dizem assim, que nós precisamos sempre viver a ascese. É uma palavra que própria eles utilizam, e ascese quer dizer exercício. Então, sempre precisamos fazer um exercício espiritual, de não julgarmos, de buscarmos compreender, porque cada um tem a sua história. Às vezes, as pessoas julgam, ou as pessoas são de tal forma, não porque elas querem, mas às vezes fruto da sua história tão difícil, uma infância difícil, uma adolescência, uma juventude, às vezes um matrimônio tão difícil, onde as pessoas sofrem tanto e acaba por escapar e viver essa forma de julgar. Mas nem sempre é porque elas querem. Por isso que é importante esse exercício espiritual, conhecer a sua própria história, conhecer os seus porquês, de onde eu vim, como que foi a minha história. E aí a importância de reconciliar-se com a sua história. É só assim que nós vamos vencendo o julgamento, né, a competitividade. Vamos vencendo todas essas coisas, deixando de lado, e vamos percebendo que não precisamos disso. Podemos ser felizes de tantas outras formas. Na verdade, nós somos sistêmicos, né? A gente vai repetir aquilo que de repente eu olho para minha mãe e digo, meu Deus, a minha mãe, e de repente, se eu não fizer nada para mudar isso, eu vou fazer igualzinho ela fazia. E aí eu preciso, de repente, chegou o teu momento de cortar isso, né? De fazer melhor. Né? Sem dúvida. Por isso que eu disse, é conhecer a sua história, conhece a sua família, e como você falou, nós vamos nos identificando talvez com o avô, com a avó, com a mãe, com o irmão, e vamos vendo que às vezes, e isso existe muito também, Gi, a questão da carga genética, a hereditariedade, nós carregamos isso. Então, às vezes lá na terceira, na primeira, segunda geração lá anterior a mim, uma pessoa teve isso, teve aquele problema, e hoje eu estou vivendo tudo aquilo novamente. Então, conhecer a sua história, trabalhar a sua história, reconciliar a sua história e curar a sua história. Deixar que Deus cure a sua história para que você se torne uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Quem de nós não precisa melhorar em algum aspecto da nossa vida? Eu,
Como padre, preciso melhorar em tantas áreas, por isso, diariamente eu preciso me rever, as minhas atitudes, a minha forma de falar, o meu jeito de me relacionar. Às vezes corre o risco de ofender alguém. Então, eu preciso o tempo inteiro estar, uma das palavras que aparece mais no Evangelho, que Jesus fala, vigilante, atento, preparado. Vixe, se o padre tem coisa, imagina a gente, padre. Mais ou menos. Padre, vamos fazer o seguinte, antes de encerrar o nosso programa, antes da última música, vamos deixar uma mensagem que a gente poderia estar falando para o povo de casa. Acho que foi tão bom, né? Falar essas coisas, mostrar que o padre também é vulnerável e quem não erra, né? E mostrar que a gente está caminhando, seguindo mais para uma vida cada vez melhor, para ser melhor com o outro, né? A gente falava de ouvir, né? Quantas vezes a pessoa não quer saber de presente caro, e quando uma pessoa quer um colinho, quer uma escuta, né? Eu sempre gosto de dizer que a vida ela é simples de ser vivida e nós às vezes complicamos a nossa vida, né? Vivemos tempos tão difíceis, desafiadores. Esses últimos tempos estão sendo tempos difíceis, de muita instabilidade. Claro que isso mexe com o psicológico, mexe com o brio, com o ânimo das pessoas. Por isso, mais do que nunca, o tempo do Natal é o tempo em que somos convidados a superar todas essas coisas. Tem até uma música do Jota Quest que diz que a gente precisa acreditar. Dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores, não é verdade? E acreditamos que esses dias melhores virão a partir da nossa comunhão com Deus. O Natal é o tempo para celebrarmos essa comunhão íntima e verdadeira com Deus, com Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor. O Natal é tempo de celebrarmos em família. E qual é o exemplo de família que nós temos? A família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Então, que neste tempo natalino em que estamos nos preparando, você possa ter um feliz, um santo, um abençoado Natal, olhando para a simplicidade da manjedoura, olhando para a humildade de José e de Maria. Também assumirmos para a nossa vida que as coisas simples são as coisas caras, ricas da vida, e que tem valor, e é dessa forma que Deus ele se manifesta a cada um de nós. Então, que Deus o abençoe e que você possa ter um feliz e santo Natal. Que assim seja, amém. Amém. E essa música do Jota Quest não vai? Pode ser. Que pega o padre no pulo. Para encerrar o programa da Gi, gente, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Cuide-se, eu sempre digo, cuide, saúde o seu bem mais precioso. Saúde física, saúde mental e espiritual. Tá bom, gente? No oferecimento de Lemos Esportes e Oral Sim. Fica aqui, Padre Eduardo. Vamos lá. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Se você sabe aí na sua casa, cante junto. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Ouça isso. Melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias
melhores para sempre.